2023 começou com muitas atividades, uma agenda muito intensa, tanto na conjuntura, né, no Brasil como todo, para o nosso sindicato não ser diferente, apesar da gente, quem é docente está de férias, ou pelo menos tinha a expectativa de estar de férias, mas a gente está aqui. E não foi por acaso, né, não é por acaso que a gente está aqui. Começamos 2023 com o primeiro plantão do Sinasef, todos de mulheres, vamos dizer isso é importante. E nós pensamos esse momento como um momento da gente contar, né, socializar um pouco para a base aquilo que a gente tem vivenciado esses dias por aqui e, ao mesmo tempo, a gente fazer uma análise das tendências políticas que a gente tem observado nesses momentos de transferência de cargo entre os ministérios, das pastas, né, nos ministérios. Por que isso é importante para o sindicato? Porque observando essas tendências, a gente também consegue se armar ou compreender melhor como a gente vai precisar tanto preparar a categoria para as lutas, quais serão as perspectivas de luta, como pensa cada uma das pastas, o que as pastas apontam, né, para a gente como perspectiva pelo menos nesse primeiro momento de governo. Então a gente entende que falar sobre essas tendências políticas é fundamental para que a gente possa se preparar melhor para o que vem pela frente, né? Começou 2023, governo novo, quarto dia útil, mas os problemas continuam aí para a gente, eles são antigos, inclusive alguns problemas bem antigos, né, para a gente resolver. E, na verdade, esse 2023, a gente está construindo desde o nosso último congresso, né? Quando a gente resolveu apoiar a candidatura Lula para derrubar Bolsonaro. E dali, na verdade, ele começa lá atrás, quando o Sinasef apoia, né, a liberdade do Lula, quando ele foi preso, e que nós fomos radicalmente contra, e que nós fomos fazer uma plena em Curitiba para apoio, né, ao Lula, independente de qualquer coisa, porque ele, naquele momento, era um preso político. Então, a evolução dessa história, né, e da história do próprio Sinasef é que nos traz até aqui e que nos leva para aquele momento, no domingo, né, no dia 1º, que a gente encarou aquele sol de 90 graus. Muita sede, muita fome. Muita sede, muita fome. E com muita galhardia, né, nós estávamos ali para ver o presidente tricampeão subindo o Planalto, né, com aquela diversidade que ele escolheu para que ele passasse a faixa para ele. Então o Sinasef, ele está acompanhando essa história e a gente chega até aqui, né, agora com a posse dos ministros. E aí, Andréia, como é que foi para... Eu acho muito interessante, eu tenho levantado muito essa bola da discussão, né, de que, assim, independente de quem possa pensar nos limites, né, agora da política, aquela subida da rampa mesmo ali do Lula, em que ele carrega o povo brasileiro, também está no projeto político do Lula. Pode até ser, né, que no momento posterior a gente tome, né, vários sustos, evidentemente, é previsível, inclusive, por conta da própria frente, né, que está ali. Mas é uma preocupação, porque, inclusive, nos discursos dos ministros em que nós estivemos presentes nas suas posses, muitos deles enfatizaram, né, essa preocupação, né, em retirar, inclusive, um legado do Bolsonaro, que foi de destruir a Constituição brasileira, que foi de não favorecer ao povo brasileiro. E eles vão trazer mesmo essa pauta, eu achei muito interessante, tanto a do EC, por exemplo, né, ela vai enfatizar na ideia de Estado forte. Veja, o Estado forte, essa noção de Estado forte assusta muito, né, ao mercado, vamos dizer assim, você dizer que a partir de agora vai construir um Estado forte. Né? Do mesmo modo, né, eu acredito que o Silvio Almeida também vai pontuar isso, né, a importância, né, de mudar, inclusive, o direito administrativo. Ele vai dizer, nós vamos lutar pela constituição do novo direito administrativo, né, que tenha como prerrogativa mesmo um Estado mais presente na vida do povo. Né? Ele vai deixar isso também muito claro. Assim como, de certo modo, né, você chega com o Luiz Marinho, que vai colocar, que vai dialogar com os sindicatos. Isso, né? Então, assim, há uma preocupação, de fato, na constituição desses ministérios e no próprio discurso, né, dos ministros. A gente está colocando sempre em termos de discurso, porque uma coisa é projeto, planejamento, outra coisa é execução, né? É que há uma discussão de que, sim, o Estado vai estar mais presente no processo de reorganização, né, do país,
coisa que foi destruída, né, anteriormente na proposta de Paulo Guedes, principalmente. Evidentemente, né, particularmente eu destaco mesmo alguns pontos nesse sentido que parecem ser positivos e que a gente pode apontar como uma perspectiva. Não sei se vocês concordam comigo. Tá no campo do discurso, né? A gente está falando aqui de... A gente teve nesses momentos políticos, né? A posse do Lula foi um grande ato político. E o que me parece é que há uma preocupação, inclusive do próprio Lula, em garantir um legado histórico mesmo, em consolidar o Estado brasileiro como um estado de bem-estar social, né? Tirar, digamos assim, esvaziar um pouco essa herança, como a André colocou, da face autoritária, da face violenta, da face, né? da perspectiva mais privatista mesmo, né? De negação de direitos e de responsabilização social do próprio Estado. Então, isso está presente no discurso do Lula, quando ele coloca, inclusive, que o pobre vai entrar no orçamento, tem que estar no orçamento, é prioridade, assim como aparece em outros ministérios também. Pelo menos nos ministérios que a gente acompanhou, a gente percebeu que há um alinhamento importante. Mas, seguindo assim, tentando pensar, por exemplo, na dinâmica do que foi, né, do que a gente viveu esses dias, depois da gente participar desse momento, acompanhar esse momento da posse do Lula, que foi sim a culminância, a Lucrécia colocou muito bem, né, de um momento político, de toda uma construção política que nós fizemos ao longo de pelo menos, sei lá, 6 anos, né, de 2016 para cá, na verdade a gente vem construindo esse 2023. E quando a primeira ação que a gente faz na segunda-feira de manhã, né, dia 2, primeiro dia útil do ano, é protocolar um ofício na Casa Civil, que, por sinal, é importante dizer que os protocolos estão todos ali em atualização, não tem endereço de e-mail de todos os ministérios, mas a Casa Civil já foi atualizada, então já foi confirmada o protocolo desse ofício, que reivindica tanto uma mesa de negociação, na verdade, para discutir a recomposição salarial, né, os prejuízos, como a gente vai repor os prejuízos que nós tivemos nos nossos salários e carreiras durante esses últimos anos. A questão também dos próprios benefícios, né, os auxílios, na verdade, que estão defasados. Isso inclui também negociar de que modo isso vai se estender aos nossos aposentados, né, os servidores aposentados e aposentadas. E também discutir como é que a gente pode pensar já essa recomposição para 2023, que a gente sabe que 2023 já está, né, o orçamento já está fechado, mas a gente precisa discutir. E para nossa surpresa, né, um dos ministérios, né, que nós acompanhamos a posse, né, que é da Esther Dweck, um dos elementos que ela vai colocar, e vai ser um dos elementos, né, que ela vai colocar como emergencial mesmo, e ela vai dizer que essa é uma pauta urgente, vai ser mesmo manter uma mesa permanente de negociação. Eu fiz uma colinha aqui até porque eu achei interessante, porque ela colocou as pautas. Ela disse, essa mesa permanente de negociação com os servidores públicos, né, tem como objetivo mesmo discutir remuneração, reestruturação de carreira e retomada da realização de concursos. Que parte, inclusive, né, se pegar tanto ela como o Camilo Santana, né, que já vão incluir isso nas pautas, o Camilo Santana vai colocar, né, a valorização, né, dos trabalhadores da educação. Mas ele falou em valorização, né? Então, assim, e falou em retomada do orçamento das universidades, por exemplo. Infelizmente, ele não vai tocar muito nos institutos federais, mas ele vai tocar nesse assunto. Ele nem sabe que existe, né? A questão da Esther, inclusive, ela se compromete, né, quando a coordenação do Senasef, que a Artemis, o Lobão e a Helenira vão falar com ela, e que ela garante que não vai haver, não vai fazer nada. Não vai fazer nada sem antes conversar com a categoria. O que isso é muito positivo, né? Agora eu quero chamar a atenção para uma questão. Mas eu ia falar do Camilo. A André tá falando do Camilo, aí eu falei assim, que era sobre a questão de Camilo não ter falado dos institutos federais. Não falou dos institutos federais e não falou dos sindicatos. Ele não falou, ele falou das universidades, enfatizou docentes e estudantes, não enfatizou os técnicos. Ele falou ligeiramente sobre servidores da educação, mas não especificou. Docente e estudante foi especificado. O que eu quero chamar a atenção é para o Ministério do Trabalho, porque o Luiz Marinho, ele sim fala de sindicato o tempo todo.
ele enfatiza e reconhece a resistência dos sindicatos nessa reconstrução democrática, nessa reconstrução que a gente está vivendo. Então, ele abre essa porta quando ele reconhece a importância dos sindicatos, né? Ele fala também das centrais sindicais, mas ele fala sindicatos. Então, quando ele reconhece a importância dos sindicatos, ele abre essa porta para que a gente se sinta revigorado para cobrar essa negociação. Só para finalizar, algo que ele deixa muito claro, ele repete, pelo menos umas 5 vezes no discurso dele, né, é que foi quase uma exigência, né, do presidente Lula, que vai orientar todo o planejamento do Ministério do Trabalho e Emprego, é que ele fala proteção social, proteção trabalhista, proteção previdenciária e proteção sindical. Eu acho que ele repete isso no discurso de todo. Bem, nesse momento ele está falando daquilo que a gente viu, né, comparado, né, com os anos anteriores, o que a gente pode ver a partir desses discursos, o que tem de avanço, mas também tem muitas críticas que talvez sejam necessárias colocar e ponderar, só para que a gente entenda como perspectiva mesmo também do que esperar depois dessas colocações mais específicas. Porque, por exemplo, se a gente pensa, nós somos convidados como entidade lá para o Ministério da Proposta da Transmissão de Cargo do Camilo, como entidade da educação. Em nenhum momento nós somos nem citados, nem mencionados, nem citada, registrada a nossa presença, sendo que nós estávamos como entidades da educação lá. E convidados. E convidados, né? A gente não foi de pé. Eu fiz uma conta que eu também usou, pelo menos acho que 5 a mais minutos, só para agradecimento De todo mundo, menos a gente. Então, assim, que tipo de fortalecimento, que tipo de valorização é essa que esse Ministério de fato se propõe quando ele nem reconhece, né, a existência das entidades que estão ali presentes, né, a presença, aliás, das entidades que o Ministério convidou, e ao mesmo tempo, assim, uma percepção que eu tive é que o MEC, né, o próprio Camilo, ele precisa sim se apropriar muito da rede federal, que é o que me chamou a atenção, que ele fala sobre a educação em tempo integral, a formação, né, técnica para o trabalho, porque lá no Ceará a gente tem muita experiência da escola de tempo integral e a escola profissional. Então, para a gente, é quase uma, entre aspas, concorrência com o Instituto Federal, quando a gente pensa no número de escolas de tempo integral profissionais que a gente tem. Mas, a nível nacional, o que ele propõe para tempo integral, para a formação do trabalho e para a juventude, ele esquece que a gente tem uma rede federal. De um ensino médio integrado, né, com referência. Eu gostaria que você falasse sobre a sua experiência também no Ceará, né, já que ele vem de lá, como é que ficam os técnicos administrativos, que você fez uma observação que eu achei muito interessante. Não tem técnico administrativo praticamente formalizado, né, efetivo no Ceará. O que a gente tem na realidade das escolas, a maior parte dos técnicos administrativos são terceirizados, e secretários escolares, todo o pessoal que faz o trabalho de secretaria, de informática e etc., todo mundo é terceirizado. Então, por isso eu te falei naquela hora, para ele é tão naturalizado isso que ele nem enxerga. Por nem isso que ele existe. falou Por isso que mais ele fala de assim, docentes docentes e estudantes, porque todo o corpo que dá, né, que movimenta o trabalho da escola, o trabalho dos bastidores da escola, não é efetivo. Ele vai Nem usar... existe só para ele, não existe as equipes multidisciplinares que a rede federal tem, no caso que com muita dificuldade, mas assistência social, psicólogo, isso não existe nas escolas. A grande expectativa é quem é que vai ocupar a CETEC, na verdade, né? Para que a gente possa entender, inclusive, como é que vai ser o diálogo com a CETEC. Mas ele vai falar muito sobre o ensino básico, ele vai falar sobre essa questão da relação, né, do governo federal, do Ministério, com as escolas, né, municipais e estaduais. Parece que ele esqueceu que existe ensino básico, né, dentro da própria CETEC. Exatamente, e ele não vai citar. E o único momento que ele vai citar, e me preocupa, que o único momento que ele vai citar o IF, e ele cita uma vez apenas, é que ele vai dizer que vai construir um plano nacional, né, da educação, e aí ele vai chamar, e aí ele vai dizer que pretende dialogar com os IFES e dialogar com as organizações não governamentais. Né? E aí, quer dizer, tanto ele como o Luiz Marinho já está deixando muito claro que no ministério dele, né, essas organizações, não as OS, né, as empresas, as corporações, farão parte do desenvolvimento dos planos, seja do trabalho, seja da educação. Né? E nós, nesse caso, nós precisamos realmente estar muito atentos a essas proposições e que talvez a gente não possa realmente ficar de escanteio, né, nesse sentido. Mas a gente já tinha mais ou menos previsto isso, mesmo na comissão de transição, né? Sim. A gente já tinha essa previsão de que
o privatismo estava ali presente, né, dentro da educação. Então a gente tem que ficar muito atento e é uma luta que a gente considera e tem que considerar, porque senão... Entre o que a gente acompanhou na equipe de transição, os discursos das transmissões de cargos e a nossa realidade enquanto sindicato, fica aí a evidência de que todo projeto de sociedade, projeto de serviços públicos, nosso projeto enquanto categoria está em disputa, né? Um projeto claramente, né, nitidamente está em disputa e cabe a gente se organizar e discutir muito quais são os caminhos que a gente vai trilhar para Eu quero, disputar isso. Artemis e Andréia, que a gente aproveite essa oportunidade para a gente chamar a categoria, a filiação, ao fortalecimento do sindicato, para que a gente possa debater e possa fazer o enfrentamento quando necessário e ir negociar e participar dessa Até o agenda. ministro do Trabalho está falando de sindicato, não é possível até Mas eu queria fechar só que assim, dos discursos que nós ouvimos, que é bem importante, a Dweck falou em reforma administrativa, ela falou que vai fazer, Sim. mas ela vai fazer em outros moldes, tá? Mas ela citou que vai fazer a reforma administrativa, então a gente precisa estar atenta a isso, né? O Luiz Marinho não falou em revogação da reforma trabalhista e nem, né, o Não se Grilo pronunciou. falou em relação à reforma do ensino médio. Então, Isso, assim, também não falou. é importante que nenhum desses ministros, nesse momento inicial, se comprometeram, né, em reformular, né? Mentira, que a Dweck prometeu reformular, que não vai ser a mesma, né? Reforma administrativa, mas ela vai levar a cabo uma reforma que precisa tornar a máquina mais eficiente. Isso é que preocupa, o que é eficiência para eles. E só para a gente ir encerrando aqui, pelo menos se divertindo um pouco, já começou a treta, né? Porque aí o Lupe falou uma coisa sobre a reforma Da Previdência. previdenciária e o outro já foi lá desmenti-lo. E aí... Mas aí nesse contexto, a gente vai passar um pouco do tempo, passando um tempo na verdade já estourando, mas se der para a edição, eu acho que surge aí um elemento importante e fundamental nessa configuração de novas pastas, que é o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania com o Silvio Almeida. O Silvio Almeida, ele traz na própria fala dele uma perspectiva muito avançada e profunda mesmo sobre essa concepção de direitos humanos. Ele vai falar sobre as tendências, né, que estruturam o nosso país, né, como o que é que o Estado brasileiro, ele atrela ao Ministério de Direitos Humanos como uma peça-chave para uma construção, uma retomada, uma construção, eu diria, né, de um Estado brasileiro que seja pautado, que olhe para as pessoas, né, que olhe para o povo e não que tenha uma ordem apenas voltada para as empresas, para o setor privado. E aí nisso ele fala sobre o combate à violência, né, a violência autoritária, né, o aspecto autoritário do Estado, o fascismo, a violência policial, etc. O próprio racismo e a desigualdade social e a dependência econômica, né. E aí nesse sentido, concluindo mesmo, o Silvio, ele vai falar sobre os serviços públicos como direitos humanos. Eu acho isso muito interessante, porque em nenhum momento todos as posses, as pessoas mencionam os servidores, mencionam os serviços públicos, até então ok. Nenhuma transformação estrutural foi apontada na perspectiva desses ministérios, né? Nem no Ministério do Trabalho, nem com a Dweck, nem na educação. Mas o Silvio sim. O Silvio apresenta um horizonte de transformação estrutural na medida que ele chama a nós, servidores públicos, de operários dos serviços públicos. Ele vai dizer que nós somos, os serviços públicos, eles são a concretização dos direitos humanos do nosso povo. Porque direito humano, ele vai falar, não é uma pauta moral, que isso é muito importante em relação a Damares, em relação ao que a gente no governo Bolsonaro. Direito humano é pauta política, é pauta econômica. Direito humano é saúde, é acesso à educação, é segurança pública, é saneamento básico, é transporte. É justamente o combate ao preconceito, é a ampliação de cotas nas universidades, é um investimento, a retomada dos investimentos de transferência de renda, acesso, na verdade, é mais política afirmativa, mais acessibilidade nos institutos federais. Enfim, eu acho que a gente tem aí o Silvio como talvez a grande oportunidade de, enquanto servidores e servidoras públicas e da educação, conseguirmos avançar numa perspectiva mais
É um Consultar. serviço público para o atendimento ao povo, ao ao público, né? E aí ele vai dizer, é um conjunto de políticas públicas pelo povo e com o povo. Não esquecer dos esquecidos. Anotei isso, achei Perfeito, Perfeito. perfeito. E é isso, a gente conclui aqui esse nosso momento, espero que a gente espera que vocês tenham gostado, né, que contribua aí para vocês entenderem um pouco do que foi a dinâmica aqui em Brasília. E quem sabe a gente volta em breve aí com outros comentários. É isso. Até mais. Um abraço, gente. Saúde. Feliz 2023 para nós. Muita luta. Esse filhinho, viu? Porque tem que estar ferrado.